Eu acho que ele está... Essa revolta, digamos assim. Eu penso claramente que ele perdeu o norte. Perdeu o norte significa que, neste momento, ele está completamente perdido. E acredita que o apoio dos Estados Unidos, uma vez aprovado no Congresso, será suficiente para garantir a independência e a estabilidade na Ucrânia. Não é. Aliás, ele próprio reconhece quando diz a seguir haverá garantias de segurança dadas pelos europeus. E repare, ele continua com uma arrogância que não faz sentido. Ele diz, vou cumprir os critérios em 2026, que é este ano, e em 2027, no dia 1 de janeiro, posso entrar para a União Europeia. As coisas não são assim tão fáceis. O que é que ele disse o chanceler alemão? Que é alguém que tem apoiado e muito o esforço de guerra ucraniano. Disse-lhe, há critérios, são os critérios de Copenhaga. E os critérios de Copenhaga são critérios políticos, económicos e legislativos. O que é que acontece? Pode dizer que está preparado para... Claro que não está. Nós percebemos que, por exemplo, que a nível da corrupção há um imenso trabalho a fazer. E o facto de ter resolvido já alguns dos dossiês, muito com o apoio da União Europeia, que há aqui uma grande boa vontade da União Europeia em acolher a Ucrânia no seu seio. Só não há, por parte do grupo de Visegrado, que não está nada interessado nessa entrada. O resto da Europa está disponível para receber e está a facilitar a entrada. O que é que acontece? Zelensky está a impor a entrada e a ser ele a estipular a data. É arrogância. E esta arrogância não pode colher bem junto à opinião pública ocidental nem dos governos ocidentais. Percebemos que neste momento a opinião pública alemã está muito dividida. Percebemos claramente que, por exemplo, a Itália, a opinião pública também está muito dividida, que Meloni já explicou que está a virar-se contra quem o está a apoiar e verdadeiramente, repare, eu costumo dizer que no teatro, e Zelensky era um ator, no teatro há a comédia e a tragédia. Ele era especialista na comédia. O problema é que na guerra nós falamos num teatro de operações, mas isso é uma figura. A guerra é uma tragédia. E como a guerra é uma tragédia, ele sabe muito bem, na arte cênica, há uma regra que diz, fora de cena, quem não é de cena. Está a aproximar-se o momento, Zelensky está-se a pôr a jeito para se aproximar o tempo para ele ser obrigado a sair de cena. Não é saio de cena, é fora de cena quem não é de cena. Porquê? Porque está a virar contra quem está a dar não uma mão, Vânia. São as duas mãos. E porquê as duas mãos? Porque o está a acolher, está a tratá-lo como uma criança que precisa de apoio, de proteção. A União Europeia nunca virou as costas a Zelensky. E Zelensky tem de ter uma atitude de respeito e não pode dizer porque um país não pagou, não vieram os PAC 3 e, como tal, nós ficámos às escuras. Tem de perceber muito claramente quem é Donald Trump e perceber a imagem que nós vimos, a segunda imagem, que Donald Trump e Putin já celebraram um acordo. A questão ucraniana para ele está resolvida. O problema que está é a questão das terras raras, do que será a zona de comércio livre, qual será a verdadeira extensão dela, e Zaporizhia, que será, a meu ver, governada e irá ser gerida simultaneamente pela Ucrânia, pela Rússia e pelos Estados Unidos. Se Zelensky não chegar a um ponto em que a Zaporizhia fica apenas na posse da Rússia e dos Estados Unidos. E por falar em Estados Unidos, o Ministério ucraniano da Defesa está a trabalhar com a SpaceX de Elon Musk, do norte-americano Elon Musk, para resolver a alegada utilização do Starlink, da tecnologia Starlink, por parte de drones russos. O que é que implica, ou que consequências é que pode trazer o facto de se confirmar ou não essa utilização? O capital não tem pátria nem tem alma. O capital tem interesses. E temos de perceber que Elon Musk é um negociante. E como é um negociante, verdadeiramente acaba por fazer valer os seus interesses. A ajuda, por exemplo, o Starlink ajudou a Ucrânia. A Ucrânia tem sido muito apoiada pelos Estados Unidos no que diz respeito
às informações que lhe permitem, por exemplo, localizar os alvos russos, mas depois também temos de perceber claramente que quando eu fiz o livro sobre a realidade na Ucrânia e a realidade na Rússia, eu descobri que havia grupos, por exemplo, criminosos que tinham elementos simultaneamente ucranianos e russos e contrabandeiam em tudo, em tabaco, em bebidas alcoólicas, em armas. E o que é que eu tentei saber? A quem é que eles vendiam armas? Uma vez que eles eram ucranianos e russos. Também lá havia moldavos, mas os moldavos eram sempre em posições subalternas. A quem é que eles vendiam armas? A quem pagava melhor. E esta é a rede de corrupção que nós temos naquela região, que não se circunscreve à Ucrânia. A Rússia é tão corrupta quanto a Ucrânia. E estes grupos operam ali. E o que é que acontece? Starlink, tudo isto, acaba por ser um negócio. A guerra também é um negócio. E é evidente que nós ajudamos, nós olhamos para a guerra em termos de aliados e pensamos, nós ajudamos aqueles com os quais sentimos mais interesses em comum, aqueles com os quais nos identificamos ou pelo menos não temos tantos anticorpos. Não é isso que faz um negociante. Um negociante vende armas, vende capacidade bélica e vende a quem? A quem melhor comprar. E por isso mesmo nós temos de perceber que os 3 maiores exportadores de armas são os 3 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas permanentes. É primeiro os Estados Unidos, em segundo, neste momento é a China, em terceiro é a França. Antes deste conflito, em primeiro eram os Estados Unidos, em segundo era a França, em terceiro era a China. O que significa o quê? O Conselho de Segurança, Vânia, foi criado para resolver tudo à mesa das negociações, para não haver conflitos, para manter a paz. Os maiores vendedores, exportadores de armas são os membros permanentes do Conselho de Segurança. E é que isto nos mostra que a política internacional é marcada pela hipocrisia. E o que Donald Trump veio mostrar é que ele não tem pejo em assumir-se como alguém que tem uma visão transacional e que o negócio, que tudo é negócio. Ele olha para Gaza, portanto, Benjamin Netanyahu, se lhe garantir que estarão reunidas as condições para fazer a Riviera, tudo bem. Porque é o que ele diz. Eu sou um promotor imobiliário e vi o enorme potencial que tem aquela zona, a faixa virada para o mar. Aquilo dará ali um resort. Em termos reais, ele está a pensar transformar o mundo num conjunto de mar a lago, um pouco por todo o mundo, e no sentido de quê? De ele ser o presidente de tudo. E quando acabar o seu governo nos Estados Unidos, que nós sabemos que ele não pode candidatar-se a um novo mandato, ele continuar a ser o epicentro de tudo. Aquele que se chama o Rei Sol. Aquele que verdadeiramente tudo decide. É esse legado que Trump quer deixar? O facto de continuar a ser uma figura incontornável, mesmo depois de já não ser presidente dos Estados Unidos. Claramente, e é por isso que ele não é um líder transformacional. Ele não deixa um mundo melhor do que aquele que recebeu. Ele vai deixar um mundo pior do que aquele que recebeu. E porque é pior? Um mundo em que tudo tem um preço, nada tem valor. E quando nós confundimos preço com valor, estamos a caminho da barbárie. O que é que acontece? Repare, ele só recua numa situação. O dólar desvaloriza, ele recua. Um país retalia e há problemas a nível, por exemplo, dos Estados Unidos, ele recua. Significa, alguém que usa a força só conhece um argumento, é a força do outro. A partir do momento em que o outro não mostra força, o que é que acontece? Ele impõe. Até onde? Não tem limites. O limite dele, segundo ele, é a moralidade dele. Como eu aqui tenho dito e repetido, a moralidade dele é muito pouco moral. E porquê é que é muito pouco moral? Precisamente porque põe o preço à frente do valor. E é evidente que as pessoas não são números. Os países não são terras que se possam vender ou comprar. Há a dignidade humana e, ao mesmo tempo, há a dignidade da fronteira. Repare, nós dizemos que hoje as fronteiras aqui na União Europeia são simples apontamentos administrativos. Porquê? Precisamente porque se pode passar de Portugal para a Espanha, por exemplo, sem qualquer constrangimento. Sem qualquer constrangimento. Controle. Mas nós temos de perceber, mas a União Europeia está a construir muros mesmo dentro da União Europeia e está a proteger as suas fronteiras exteriores.
não é para fazer uma fortaleza europeia. Repare, nós acabámos de fazer dois acordos comerciais, um com a Índia, outro com o Mercosul. Nós percebemos que no mundo global não podemos viver isolados, mas temos de viver protegidos. O que é que Donald Trump mistura? Mistura tudo isto. E ao misturar tudo isto, dá-nos a ideia do quê? Daquilo que eu acabo de escrever, e para a semana já falaremos desse meu livro, o fim da ordem única. Verdadeiramente hoje, quem tem poder usa-o e sempre em benefício próprio. Muito bem. Professor José Filipe Pinto, muito obrigada pela sua análise. Um bom fim de semana. Obrigado igualmente.